Fala galera do TikTok, dando continuidade, mais 2 páginas para a gente poder prosseguir a nossa leitura, né? O livro de 1984 de George Orwell, também chamado Big Brother, tá bom? A gente parou no finalzinho da página 12, então nós vamos ler a página 13 até a página, finalzinho da página 15, ok? Então vamos lá. O nome do personagem é Winston. Recapitulando, ele vive nesse período de 1984, para quem não assistiu os 2 vídeos anteriores, certo? Então ele vive nesse período, né, de 1984, onde existe uma teletela, né, que vigiam toda a população daquela época, certo? Lá não existem leis, porém a principal lei é não infringir as leis que existem dentro do sistema. É um pouco complexo, mas é isso que ocorre. Então vamos continuar aqui. Winston parou de escrever. Aí ele estava também escrevendo um diário, que ele comprou um caderno para escrever um diário sobre o que estava acontecendo, certo? Winston parou de escrever, em parte por sentir cãibras na mão. Não sabia o que levara a soltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecera em sua memória ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebi agora que fora por causa de outro incidente que de súbito resolvera ir para casa e iniciar o seu diário daquele dia. Sucedera aquela manhã, no ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase 11 horas e no departamento do registro, onde Wilson trabalhava, já arrastavam cadeiras do cubículos e a arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela, preparando-se para os 2 minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas no meio quando entraram inesperadamente na sala 2 pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com que se encontrava muitas vezes nos corredores. Não sabia quem se encontrara muitas vezes, não sabia como se chamava, mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir, pois, a vira levando uma chave inglesa na mão, suja de graxa, que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos e era de aparência audaciosa, com cabelos negros e espessos, rosto sardento e movimentos rápidos, atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema de Liga Juvenil Antissexo, dava várias voltas à sua cintura, o suficiente para realçar as curvas das ancas. Winston antipatizara com ela desde o primeiro momento. E sabia por quê. Era por causa da atmosfera de campos de hóqueis, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguiria inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militantes mais fervorosos do partido, os devoradores de palavras de ordem, os espiões armadores, os especulas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se havia cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha que parecia-lhe ter-lhe penetrado até o imo, e o que enchera de terror.
até que ocorrera a ideia de talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, continuava sentindo um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevia sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que o Winston dele só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras quando viu o macacão negro do partido interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, brutal. Apesar de sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston vira O'Brien talvez meia dúzia de vezes em outros tantos anos. Sentia-se fundamentalmente atraído por ele, e não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre urbanidade de O'Brien e o seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença secreta, ou talvez não. Chegasse a crença fosse mera esperança do que não era perfeita, a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão, ou ainda talvez não fosse ortodoxia, o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha um aspecto de ser pessoa com que se podia conversar, se fosse possível, fraudar a teletela e falhar-lhe a sós. Winston jamais fizera o menor esforço de verificar sua posição na verdade. Não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio de pulseira, viu que eram quase 11 horas e evidentemente resolveu ficar no departamento do registro até acabarem os 2 minutos de ódio. Sentou-se numa cadeira, na mesma fila que Winston, e 2 passos deles, entre dois, encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia que trabalhava no cubículo contíguo. A moça do cabelo escuro ocupou uma cadeira logo atrás. E aqui acaba mais 2 páginas, né, de 1984, Big Brother, né? E nada mais tem do que um relato do que aconteceu naquele dia, aonde ele se depara com uma mulher que ele encontrou por diversas vezes nos corredores desta empresa ou desse partido que ele trabalha, né, internamente. E também fala do O'Brien, né, esse sujeito forte, né, e a curiosidade dele, né, de saber quem ele é realmente, né, e qual é a sua serventia para ele, em que é que pode o O'Brien ajudar o Winston. Isso nós vamos ver no decorrer das outras páginas, das outras 2 páginas, tá bom? Grande abraço, né? E até a próxima.